Fala, galera. Tudo bem com vocês? E aí, hoje nós vamos iniciar a nossa fase, né? Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática, galera da Unifenas, Farminas e Atenas. Eu sou o professor Jeremias, professor de matemática, e estamos aqui para ajudar vocês a conseguir alcançar o objetivo de vocês, tá bom? Qualquer coisa de dúvida, questões para resolver, vocês têm o WhatsApp, tem os grupos de monitoria, pode jogar lá, tá bom? Nosso propósito é aprender algumas técnicas já em cima da própria prova que vocês vão prestar, tá bom? Então, nesse sentido, vamos começar aqui pela disciplina muito tranquila, mas que dá uma certa dor de cabeça, que se chama funções exponenciais. Como funciona uma função exponencial? O que é uma função exponencial? Então, no primeiro momento, o que é que nós temos que entender? Função exponencial por exemplo, essa função, deixa eu aumentar aqui um pouco a visibilidade. Então, quando eu digo que f de x é igual a ax mais b, eu estou dizendo que isso aqui é uma função linear, tá? Linear. Ou seja, se a gente jogar ele no plano cartesiano, né, no eixo y e no eixo x, né, aí ela tem a tendência a ser linear. Ela cresce linearmente, ou seja, à medida que você vai andando no eixo x, e no eixo y, ela vai aumentando, tá? E ela pode ser crescente, decrescente, e aí a gente vai estudar em outros momentos. Mas entenda que é linear. E o que é uma função exponencial? A função exponencial ela não segue esse padrão. A função exponencial, ela tem sua característica por ser dessa forma. Por exemplo, a quantidade determinada de substância química, ela é calculado sua quantidade no organismo, por exemplo, por essa equação. Então, essa equação é uma equação exponencial, onde você vai aumentando o eixo x, ela vai fazendo isso, ela vai crescendo exponencialmente. Tá? Esse tipo de equação é que nós temos que estudar hoje. Beleza? Então, vamos limpar aqui nosso quadro. E vamos resolver essa questão. Nós vamos estudando, já resolvendo a questão, tá bom? Então, ele diz assim, ó, essa aqui é uma prova da Unifenas 2022, tá? Foi no primeiro semestre de 2022, é a prova A, era a questão 30. Falava assim, ó, sabemos que o preço de determinado produto no mercado tem relação direta com a sua oferta e demanda. Oferta e demanda. Oferta e demanda. Tá? Imaginemos que as funções de oferta, imaginemos que a função de oferta e demanda de um produto são. Então, vamos lá. Oferta vai ser F, tá? Fx. Então, Fx, ele está dizendo para mim que Fx é assim, ó. É 4 elevado a x. E a demanda? E a demanda é D em função de x, que vai ser igual a 64 vezes 2 elevado a menos x. Galerinha que está chegando, qualquer coisa pode fazer um sinal de fumaça aí no texto, ou dizer oi aí que a gente está resolvendo, tá bom? Nós estamos falando sobre funções exponenciais. Pegamos uma questão agora de 2022, da Unifenas, e estamos tentando resolvê-la, tá? Então, ele disse que tinha uma oferta e uma demanda. Então, nós tínhamos as duas funções. Olha só, a gente já observou a cara dela, é uma função exponencial, tá? É uma função exponencial. Sendo x a quantidade em milhares e FD o preço em unidades monetárias. Tá, beleza. Analisando as funções FD, é correto afirmar que os valores de x em que há excesso de demanda são.
Bem, o que ele quer saber é o seguinte, quando é que vai ocorrer o excesso de demanda, né? O excesso de demanda. Então, o que a gente pode pensar nesse primeiro momento? Nossa, vamos tentar... Ele quer saber quando é que a demanda vai estar maior do que a oferta, né? Então, tem mais gente procurando do que produto sendo produzido. Então, para a gente entender isso, a gente tem que só montar uma equação. Em que sentido? Vocês concordam que o que ele está procurando é quando D em função de X seja, ele quer quando há um excesso. Então, D em função de X tem que ser o quê? Maior do que F em função de X, porque F nós dissemos que é oferta, né? Então, é quando a demanda for maior do que a oferta. É isso que ele está querendo. Isso aqui tem um excesso. Como a gente resolve isso? Vamos lá. Vamos tentar usar essa equaçãozinha aqui, ó. Como é que a gente faz? Então, vamos lá. Vamos pensar que 64 vezes 2 menos x tem que ser maior do que quem? Do que 4 elevado a x, certo? Galera, na função exponencial, o que a gente quer? Na função exponencial, a gente quer chegar na mesma base, tá? Quando a elevado a x vezes a é igual a k elevado a x, isso significa que é isso significa que k só pode ser o quê? A, tá? K só pode ser A. Então, a gente quer transformar na mesma base, tá? Porque se for na mesma base, quando AX vezes A elevado a 1 é igual a A elevado a X, isso quer dizer que X vezes 1, X mais 1, vezes 1 vai ser igual a X. Então, quer dizer que X é igual a X. É isso que a gente quer. A gente quer transformar na mesma base, tá? Na mesma base para a gente poder trabalhar só com os expoentes. Só com os expoentes. Sabendo disso, a gente só substitui aqui, ó. A gente já entendeu que a demanda é maior, então a gente quer menor. Tá? Agora, veja bem, eu tenho 64, eu tenho base 2 e base 4. São 3 bases diferentes, mas olha, 64, se a gente fatorar, o que é fatorar? Ó, vamos fatorar o 64 aqui, ó. 64 por 2 vai dar 32. Por 2 vai dar 16. Por 2 vai dar 8. Por 2 vai dar 4. Por 2 vai dar 2. Por 2 vai dar 1. Quantos 2 a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora, então 64 é a mesma coisa de 2 elevado a 6. E tinha que ser, né? Porque 2 elevado a 3 é 8. 8 vezes 8 é 64. Então, seria 6, né? 3 mais 3, 6. Seria 6. Vezes 2 elevado a menos x. Opa, aqui já está bonito, hein? Está na mesma base. Já está bonito aqui, está na mesma base. Tá? Tem que ser maior. Opa, 2 não é a mesma... 4 elevado a x não é a mesma coisa de 2 elevado a 2, né? Que multiplica x. É a mesma coisa. Olha só. Então, quer dizer que 2 elevado a sexta vezes 2 elevado a menos x tem que ser maior do que 2 elevado a 2x, ó. Galera, tá todo mundo na mesma base. Se tá todo mundo na mesma base, o que a gente faz? Todo mundo na mesma base. Deixa eu arrastar isso aqui para ficar melhor a nossa visualização. Tá todo mundo na mesma base, ó. Todo mundo na mesma base. O que a gente faz? A gente faz isso, ó. 6 menos x, vamos trabalhar só com expoente, tem que ser maior do que 2x. Vamos trabalhar só com expoente. Tá? Somente com expoente. Resolvendo isso aqui, como a gente faz? Vamos agrupar os termos de x, né?
agrupando os termos de x, nós vamos ter que 6 tem que ser maior do que 2x mais x, né? Ó, joguei o x para o segundo membro, ele muda o sinal, né? Isso quer dizer que 6 tem que ser maior do que 3x. A gente pode mudar o sentido? Pode. Se 6 tem que ser maior do que 3x, isso significa que 3x tem que ser o quê? Menor do que 6. Né? Então, x tem que ser menor do que 6 dividido por 3. Então, x tem que ser menor, x tem que ser menor do que 2. X tem que ser menor do que 2. Quando o x for menor do que 2, vai ter um excesso de demanda. Quando o x for menor do que 2. Aí agora vamos olhar a resposta, né? Vamos olhar as respostas. X, letra A, né? Aqui, ó, na letra A. X, 2 é maior ou igual a x? Olha, galera, não é igual, tá? É menor. Não entra o 2. Então, onde tiver dizendo que é maior ou igual, tá fora. Então, não pode ser letra A, né? Não tem nada a ver com a letra B. Opa, x aqui é maior do que 2, então tá fora também. X maior do que 0. Não, não. Porque o 2 é maior do que 0. Ele tem que ser menor do que 2. Então, na verdade, só sobra a letra C, né? Onde x tem que ser maior ou igual a 0 e menor do que 2. Tá bom? É o que sobra para a gente. Não precisa ficar testando. Mas se você quisesse testar na prova, basta pegar esse valor e substituir na função. Basta substituir na função. Certo? Basta substituir na função. Como? Pega o 0, joga no x. Então, por exemplo, quando f de 0 for x, ó, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos fazer aqui. Só para a gente entender como é que substitui isso. Quando x for menor do que 2, quando x for igual a 2, vai estar o quê? Vai estar, se x for igual a 2, vai estar a mesma oferta, vai ser a mesma demanda, vai estar o mesmo valor. Então, x tem que ser menor do que 2. Por exemplo, 0. Vamos botar 0, só para testar ali da nossa resposta, letra C. Como é que faz? Quando f de x for 0, vai ser 4 elevado a 0. 4 elevado a 0 é 1, né? Então, a oferta vai ser 1. E a demanda vai ser quanto? Quando a demanda for 0, nós vamos ter... Quando a demanda for 0, nós vamos ter 64 vezes 2. Se é que existe menos 0, tá? Porque não existe, mas vamos cumprir aqui, que lá está menos x, vamos botar. De qualquer forma, aqui vai dar 1. Então, a demanda vai ser igual a 64. Opa, tá vendo? A demanda está maior do que a oferta. Então, x tem que ser maior do que 0 e tem que ser menor do que 1. Se x for 2, se a gente botasse 2, olha só, se a função fosse 2, 4 seria elevado a 2, ó, eu estou usando as funções. 4 elevado a 2 é 16, a oferta seria 16. A demanda seria quanto? A demanda seria 2 também, então seria 64 vezes 2 elevado a menos 2, tá? Que vai ser igual. Galera, 2 elevado a menos 2 é a mesma... Alguém está chamando? Aqui. 2 elevado a menos 2, tá bom? É a mesma coisa de 1, ó, 2 elevado a menos 2 é igual isso aqui, ó. 2 elevado a 2, ou seja, é igual a 1 elevado a 4. Então, seria 64 vezes 4, 64 dividido por 4 seria a resposta, né? 64 dividido por 4. E seria 16. Olha só, se for 2, a oferta e a demanda são iguais. Então, tem que ser menor, não pode ser igual. A resposta é a letra C. Tá bom? Dúvidas?
Deixa eu olhar aqui quem está com a gente, se tem alguma dúvida. Tem alguma dúvida? Quem está aqui com a gente? Deixa eu ver aqui. Função exponencial é isso. A gente tenta igualar as bases, tá bom? Função exponencial. Vamos ver outra função aqui. Vamos ver outra questão de prova. Essa aqui foi a 30. Ah, legal. Olha só. Então, outro assunto que a gente pode abordar também, fora da função exponencial, é porcentagem. Tá, galera? Porcentagem. Então, mais uma questão de 2022 da Unifenas, tá? Questão 29, diz assim: um professor, diante da pandemia do Covid-19, foi obrigado a trocar seu computador diante das novas necessidades de uso. Um fabricante divulgou uma oferta para a venda de um computador com todas as especificações que o professor necessitava em duas formas de pagamento. Um único pagamento à vista, com 5% de desconto sobre o preço anunciado na tabela, ou no cartão de crédito, pelo preço anunciado na tabela. Então, se ele comprasse à vista, ele tinha 5% de desconto no preço da tabela. Se ele comprasse a crédito, não tinha desconto. Para o pagamento no cartão de crédito, o consumidor terá um acréscimo em relação ao pagamento à vista de aproximadamente... Então, é o seguinte, ele está perguntando assim, se o professor resolver pagar no cartão de crédito, de quanto é que vai ser esse aumento? Aproximadamente. Então, primeira coisa, vamos relembrar, porcentagem. Então, porcentagem pode ser expressa como está aqui ó, na questão, em símbolo, 5, símbolo de porcentagem, tá? 5, símbolo de porcentagem. Pode ser também, então deixa eu puxar esse 5 aqui para baixo, ó. 5% é a mesma coisa de você colocar 5 por 100, em forma de fração. É também a mesma coisa de você fazer isso em forma decimal, tá? Você dividiu 5 por 100. Então, essas três formas são válidas quando você está falando de porcentagem, tá? Professor, é só isso, cara. Porcentagem é só isso. Não tem que saber muito mais, não. Então, vamos resolver essa questão. Vamos por parte que nem o Jack. À vista, vai ser igual ao quê? Ele disse que à vista eu tenho 5% de desconto. Se eu tenho 5% de desconto, eu vou pagar quantos por cento? Eu vou pagar 95, concorda? Sim, porque eu tive 5% de desconto. 95. 95 não é a mesma coisa. 95 sobre quem? Sobre o preço da tabela, né? O preço da tabela. Tá bom? Sobre o preço da tabela. Então, ele disse aqui, ó, anunciado na tabela. 95 não é a mesma coisa de 0,95? É. E se eu pagar no cartão de crédito? Então, à vista. E se eu botar aqui no crédito? Quanto é que eu tenho? No crédito, eu vou ter o seguinte. Ele disse que no cartão de crédito não tem desconto. É o preço que tiver na tabela. Ou seja, vai ser 100%. É o valor que tiver de 100%. Tá certo? 100% não é a mesma coisa de 1? É. Porque é 100 dividido por 100. Tá bom? 100% é a mesma coisa de 100 dividido por 100, vai ser 1. É 1. Então, de quanto é que vai ser esse acréscimo? Regrinha de 3 básica, né? Porque, olha, se 0,95 é o que eu tenho, se eu pagar à vista, isso aqui vai estar a quanto? Vai estar para 100%. É se eu pagar à vista. O consumidor terá um acréscimo em relação ao pagamento à vista de quanto? À vista, para mim, o 100% é 95. É se eu pagar 0,95. Mas se eu pagar no crédito, que é 0,05, que foi o meu desconto, tá? O meu desconto vai ser de quanto? Professor, não entendi. É o seguinte, ó. Se eu pagar à vista, é 0,95. Então, eu tive um desconto de 5%. Ele quer saber o seguinte, se eu resolver pagar a crédito, o meu acréscimo é só de 5%?
Será que é isso? Não, não sei. Então, eu estou botando aqui, ó, 95 é o que se eu pagar à vista, ele me deu um desconto de 5. Para chegar no 100, falta quanto? 0,5, não é isso? Falta 0,5. Então, nós vamos resolver em forma de uma regra de 3. Como é que a gente faz a regra de 3? A gente multiplica os internos, né? As extremidades internas, tipo 0,95 vezes x, vai ser igual a quem? A 0,05 vezes 100. Olha, 0,05 vezes 100, tá bom? Que fica o quê? 0,95x igual a 0,05 vezes 100 vai dar 5, tá bom? Então, x vai ser igual, que é o que eu quero. X é o que eu quero, porque é o meu acréscimo, né? Quanto é que eu vou receber de acréscimo num cartão de crédito se eu pagar à vista? Se eu deixar de ganhar esses 5%, vai ser quanto? Vai ser 95 dividido 5 dividido por 0,95. Como é que a gente divide isso? Eu vou fazer aqui, que vai que alguém tem dúvida de como é que você faz divisão. Deixa eu fazer aqui, ó. 5 dividido por 0,95. 0,95. Bem, como é que a gente vai fazer? Vamos ver se a gente consegue sumir com esses zeros daqui. Então, eu teria que andar 2 vírgulas. Para andar 2 vírgulas, eu vou botar 2 zeros aqui, ó. Aí eu sumo com esse zero aqui, fica, tá? Então, vai ficar assim, 500 dividido por 95, tá? 500 dividido por 95. Daria certo? Não, não daria certo. Então, a gente não tenta fazer isso. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar e, em vez de dividir, pode também tentar multiplicar, ó, uma maneira mais fácil de fazer. Ou eu termino logo isso aqui? Acho que eu vou terminar isso aqui. Vou terminar isso aqui. Tá, vamos lá. Vai dar 5, tá? Por quê? Porque eu já sei que se fosse 1 seria 5, né? Então, a gente sabe que 0,95 vezes 5 vai dar 4,75, né? E aí o 4,75, perdão, 4,75 para chegar em 5, falta 0,25, né? 0,25. Tá? E aí não dá mais, bota um zero para botar mais o zero. 250 vai dar um 2, né? E aí aqui vai ficar mais um 30, a gente vai botar mais um zero, vai ficar um 6, vai ficar mais ou menos isso aqui, aproximadamente, que é o que ele queria. Vai dar mais ou menos isso, 5,26. Professor, tinha outro jeito de dividir? Tem, ó. Você pode dividir assim, ó. 5 dividido por 0,95 é a mesma coisa que quê? Que 5 dividido por 95 sobre 100. 95 sobre 100, que é 5 vezes 100 sobre 95, tá? Pode tentar simplificar aqui? Pode, ó. 5 por 5 vai dar 1 e 95 dividido por 5 vai dar 19. Então, vai ficar 100 dividido por 19. E aí você vai tentar fazer a conta aí, vai dar do mesmo jeito. Ou você pode fazer 500 direto dividido por 95. Sei que vai dar 5,26, mais uns quebrados aqui. O que importa para a gente é que já deu 5,26, tá bom? Se desse 5 exato, se desse 5 exato, podia ser a letra D. Mas como já deu acima de 5, ó, já não é A, não é B, não é C. Galera, importante na prova é você também, não é só tentar achar a resposta, é você olhar para as respostas que ele está te dando. Porque nesse caso mesmo aqui, ó, de cara eu já sei que teria que ser 5. Porque 5 vezes 95 dá 475. 475, porque para 500 dá 25, tá? Eu vou meter uma vírgula e botar mais um zero, tá? 250, que vai dar 2. 2.
E aí você já olha que já tinha vírgula. Com 2, já é letra E, já para o cálculo e continua. Tá bom? É uma questão muito tranquila essa daqui, essa 29. Vamos ver mais outra aqui. Então, essa aqui foi muito tranquila, foi só sobre porcentagem. A gente viu a porcentagem, tá? Unifenas. Vamos ver outra aqui. Ah, essa aqui bacana. Geometria espacial. Olha só, hoje a gente já viu uma questão de função exponencial, a gente viu uma questão de porcentagem, e agora a gente vai estar vendo uma questão de geometria espacial, tá bom? Geometria espacial. Deixa eu ver quem consegue. Eu vou dar um zoom maior e depois eu diminuo, tá? Dá um zoom maior para você entender a questão. Então, ele dizia assim: um agricultor de soja armazena sua produção em grão de silo no formato do sólido a seguir. Aí o sólido é o seguinte, ó, aqui, ó, 3 silos. Galera, olha só, tem de cara, ó, isso aqui é um cilindro, isso aqui é um cilindro, tá? A altura aqui do cilindro, tá? A base dele é circular, então o diâmetro aqui, ó, dividido vai dar R e R. E aqui em cima, adivinha, isso aqui em cima é um cone. Isso aqui é um cone, ó, esse é um cone. Isso aqui é um cilindro. É um cilindro, tá bom? Então, ele tem 3. O cilo dele é dessa forma. Observa-se que o cilo de fundo plano é formado por um cilindro de altura 12. Opa, já disse que a altura é 12, tá? Vou anotar aqui do lado. Cilindro. Cilindro. A altura é igual a 12. O raio é 3, tudo metro, né? O raio é 3, tudo metro. E aí ele também diz que tem um cone, que tá um cone de 3 metros de altura. Opa, aí eu vou botar o dado aqui do cone. Cone, altura, 3 metros, tudo em metro. Está acoplado ao cilindro, ou seja, a base do cone é a mesma base do cilindro, tá? E detalhe, né? E detalhe, eles compartilham a mesma base, o mesmo raio, tá? O que, que ele quer saber? Toda a sua produção de certa safra armazenada em 3 silos será transportada em caminhões, cuja carroceria tem a forma de um paralelepípedo. Opa! O caminhão tem a forma de um paralelepípedo reto do retângulo, ou seja, é um, uma caixinha de sapato. Tá? Quais as dimensões? Então, deixa eu botar aqui, caminhão. Caminhão. Caminhão tem 4, a altura dele é igual a 4, a largura dele é igual a 3 e o comprimento dele, 18. Então, o comprimento é 18, tudo metro. Com base falando assim, quantos caminhões, no mínimo, serão necessários para transportar toda a produção? Sabendo que os silos estão totalmente cheios, use π igual a 3. Então, ele disse que o π é igual a 3. Então, ele quer saber quantos caminhões são necessários para transportar toda a safra. Galera, vamos lá. Seguinte. Primeira coisa que eu quero que vocês lembrem, que o tio vai falar para vocês. Sólidos geométricos. A gente vai ter outras aulas de sólidos geométricos, mas entenda nesse sentido. Se eu puder ficar em pé sobre a figura, tranquilo, sem perder o equilíbrio, sempre vai ser o volume dele, volume. Então, vou ver aqui o cilindro, tá? Volume do cilindro. Por que eu preciso saber o volume? Porque ele quer saber quanto é que vai transportar. Então, eu tenho que saber quanto é que cabe nele cheio, tanto no cilindro quanto no cone, né? Então, ele vai fazendo tipo uma pirâmide na ponta, né? Volume do cilindro. Então, o tio falou que toda vez que você consegue ficar em cima de um cilindro de boa, o cilindro em pé, né? Você consegue ficar. Então, de boa, não consegue cair. Então, sempre vai ser a área da base vezes a altura. Sempre.
E se eu não puder ficar em cima direito, professor, tiver que ficar equilibrando, aí você divide por 3. Toda e qualquer figura vai ser isso. Então, cilindro, eu consigo ficar em pé? Consigo, de boa. Então, é a área da base vezes a altura. Então, o volume do cilindro vai ser igual ao quê? Quem é a área da base? A fórmula da área da base é πr ao quadrado. Por que, professor, πr ao quadrado? Porque é um círculo. O cilindro ele fica em cima de um círculo. E qual é a área do círculo? πr ao quadrado. O comprimento que é 2πr. Mas a sua área da base é πr ao quadrado, vezes a altura. Vamos substituir? Isso aqui fica como? Volume do cilindro fica igual ao quê? Π ele já disse, ó, use 3 quando for π. Então é 3. Quanto é que é o raio? O raio do cilindro ele disse que era 3, ó. A gente pegou aqui, ó, raio é 3. 3 ao quadrado. Quanto é que é a altura do cilindro? Ele disse aqui, ó, 12. 12. A altura do cilindro é 12. Então, logo, o volume do cilindro vai ser o quê? 3 vezes 3 ao quadrado dá 9, vezes 12. Tá? O volume do cilindro vai ser quanto? Olha, 3 vezes 12 dá 36. 36. Ou 3 vezes 9, 27 vezes o 12. Acho que é mais fácil. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 12. Vezes 10 já dá 270. Né? Com mais 54. Então, o volume do cilindro vai ficar 27 vezes 12. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Lembrando que a gente não tem calculadora na hora, então por isso que eu estou fazendo passo a passo. Vai ficar 4, 12, 12, 3. Repetindo. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1 dá 5. 1 vezes 7 dá 7. 1 vezes 2 dá 2. 4, 12 vai 1, 3. 324. Então, o volume do cilindro é 324. Bom? Acabou aqui, professor? Não, acabou não. Acabou não. Porque agora a gente encontrou só a parte de baixo do cilindro, 324. Nós precisamos encontrar agora o outro fator, que é o volume do cone. Por que, professor, tem que encontrar o cone? Olha aqui a figura, ó. Ah, perdão ainda. Esse volume aqui do cilindro é de um cilindro, mas são 3 cilindros, ó. Então, o volume vai ser vezes 3. 3 vezes 324, que vai ser igual ao quê? 3 vezes 4, 12, vai 1. 6 e 1 dá 7. 3 vezes 3, 9. 972 metros cúbicos, tá bom? Porque é vezes 3. Olha o cone aqui, branquinho, aqui em cima. Eu preciso saber, porque eu sei até a tampa. Aqui até a tampa eu sei. Eu não sei quanto é que está dentro da tampa. E essa tampa tem a forma de um cone. Falar baixinho para vocês. Toda vez que tiver um cone acoplado a um cilindro que está dividindo a mesma base, o mesmo raio, tá? E a mesma altura, entenda o seguinte, vai ser, o volume do cone vai ser o volume do cilindro dividido por 3. Pronto. Se você quiser pensar também no que o tio falou, ó o cone tem uma pontinha, se você ficar aqui em cima, em pé em cima da pontinha do cone, vai dar dificuldade para você vai ficar equilibrando. Então, se tem que ficar equilibrando, você divide por 3, tá? Se tiver que equilibrar, divide por 3. Se não tiver que equilibrar, se ficar com os 2 pés de boa, é só a área da base vezes a altura. Então, o volume do cone vai ficar o quê? Mesma coisa, né? Quanto é que é π? É 3, ele já disse. Quanto é que é o raio? Ele disse aqui o raio do cone. Cadê? Cone. Ele disse que o raio é a mesma coisa, então é 3, 3 ao quadrado. A altura foi que mudou. A altura ele disse que é 3. Dividido isso aqui todo mundo por 3. Então, o volume do cone vai ser o quê? Opa, vou cortar isso aqui porque eu acho feio. 3 ao quadrado dá 9. 3 vezes 9. Então, o volume do cone é 27. Mas lembra que são 3 cones. Então, é 3 vezes 27,
que vai ser igual a 3 vezes 7, 21, vai 2. 6 e 2, 8. 81. Né? Esse é o volume que tem no cone. 21 vai 2, 6, 8, 81. Então, o volume total, o que é o volume total? O que é o volume total? É o volume de tudo que está dentro do silo. Vai ser 972 mais 81, que vai ser quanto? 3, 15, vai 1, 1.053 metros cúbicos. Esse é o volume total. É todo o grão que esse produtor tem. Acabou? Não. Porque ele quer saber quantos caminhões, no mínimo, ele precisa para transportar tudo isso. Então, vamos calcular o volume do caminhão. O volume do caminhão é o volume de quê? De um paralelepípedo. Tá? Como se calcula o volume de um paralelepípedo? Multiplica-se as 3 dimensões dele. Se multiplica a largura vezes a altura vezes o comprimento. Aqui vai dar 3 vezes 8, 24, vai 2. Vai dar 5, 3 vezes 24, vai 2. 54 vezes 4, que vai dar o quê? 4 vezes 4, 16, vai 1. 20 e 1, 21. 216. 216 é o volume do caminhão, metros cúbicos. Quantos caminhões eu vou precisar? Agora eu tenho que dividir, né? Quanto de grão eu tenho, eu vou dividir por 216, tá bom? Quanto de grão eu tenho, você vai dividir por 216. Vamos lá. Se fosse 5, já passa e muito, tá? Porque, apesar de 5 vezes 200 vai dar o 1.000, mas se você botar mais 50, já passou. Já passou. 5 já passa, tá? 5 já passa. Então, vamos pegar o seguinte. Vai ser no mínimo 4, né? 5 passa, 4 vai dar. 4. Por quê? Porque 4 vezes 216 vai dar 864, né? 6 vezes 4, 24, vai 2. 4 e 2, 6. E 8, 864. 864 menos o 10 e 53, falta quanto? 189. Tá? 189. Divisão normal. 189 dá para dividir por 216? Não dá. Então, bota uma vírgula. Mete o zero aqui, ó. Mete o zero. 1.890 dividido por 216, 9 não dá. 2 vezes 9, 18, mas passa por causa do 16. Só se fosse 210, já dava 200, dava 1.896. Então, não vai dar. Tem que ser menor. Então, vamos botar 8. 8. 8 dá. Porque 8 vezes o 216 vai dar quanto? Vai dar 48, vai 4, 16, 21, 180. Vai dar 1.728. 1.728 menos 1.890 vai dar 162. 162. E aí segue, né? Segue. Por que a gente vai parar? Porque a resposta está aqui, ó, tá números inteiros, tá bom? Então, professor, a resposta é 4? Não, ele quer. Não existe 4,8 caminhões. Ele quer um número menor de caminhão que ele possa levar todo mundo. Então, o número menor de caminhão que ele tem é 5. Isso aqui é a mesma coisa de 5. Aproximadamente 5. 5 é certeza ele levar tudo. 4 não, vai sobrar 0,8 metro cúbico. Então, 5 é certeza ele levar toda a safra que ele produziu. Beleza? Lembrando, galera, se você tiver alguma dúvida, quando você estiver assistindo, você pode tirar a dúvida, pega e manda lá no grupo e a gente vai responder a sua dúvida, tá bom? Então, vamos ver mais uma questão? Então, a gente já viu, olha, a gente viu geometria espacial, a gente viu
função exponencial. A gente viu uma questão de porcentagem, tá bom? Vamos ver se a gente encontra outra aqui. Deixa eu ver aqui, 30, 29 e 26, né? Vamos ver se tem outra universidade aqui, a FAMINAS. Deixa eu ver aqui. A FAMINAS. Essa aqui é de conjunto. Acho que conjunto agora não vai rolar. Pode ser essa aqui da reta. Mas a gente não falou ainda sobre reta. Se eu não achar outra, a gente vai falar sobre ela mesmo. A Minas 49, 47, 46. Ah, pode ser essa aqui, a dos plásticos. Vamos fazer essa aqui do plástico que está dentro do conteúdo que a gente está falando. Galera, falamos sobre equações exponenciais. Olha a equação linear aqui agora. Vamos tentar resolver a equação linear. Essa aqui é uma prova de 2017 da Faminas, tá? Do curso de medicina. Então, ele dizia assim, ó, 4 tipos de peças são utilizadas para montar um certo aparelho, sendo cada uma delas de um material diferente. Os materiais eram plástico, vidro, metal e borracha. Tá? E estas peças formam nessa ordem uma proporção. Considere ainda que nesse aparelho há, vamos lá, 8 peças de plásticos a mais que de vidro. Tá, vamos lá. Vou puxar para cá, já vou escrevendo. Então, ele disse que tem 8 peças de plásticos a mais que de vidro. Então, plástico, vou chamar de P, né? Sou bom para dar nome para as coisas. Plástico, vou chamar de P. Plástico vai ser igual ao quê? Vidro mais 8. Concorda? Porque tem 8 peças de plástico a mais que de vidro. Então, para que vidro fique igual a plástico, tem que botar mais 8. Porque plástico tem 8 a mais. Há 4 peças de metal a mais que de borracha. Vamos lá. 4 peças de metal. Metal, vou chamar de M, tá? Como eu te falei, eu sou muito bom para dar nome para as coisas. Metal, vou chamar de M. Tem 4 peças de metais a mais que borracha, a mesma coisa. Borracha, eu vou chamar de B, tá? É B mais 4. Porque a borracha é mais 4. Metal tem 4 a mais. O que mais? 21 peças são de plástico ou metal. Tá, então vamos puxar aqui, ó. O que eu sei? Eu sei que P mais M vai ser igual a 21. Por quê? Tem 21 peças que é de plástico ou metal, mas não tem de borracha. Então, plástico mais metal vai dar 21. Tá? O total de peça é 30. Opa, aqui, ó. Vou puxar aqui agora essa última, que diz assim, que P mais M mais B de borracha. Então, plástico. Opa, faltou o vidro, né? Perdão. Vamos botar na ordem que ele fala que tem uma ordem que a ordem é uma proporção. Então, plástico mais vidro mais metal mais borracha. Mais borracha. Vai ser igual ao quê? A 30 peças, tá? 30 peças. Como é que a gente vai resolver isso agora, galera? Ó, todas são lineares as equações, tá bom? Nós temos 4 variáveis e nós temos 4 equações, tá? 4 variáveis e nós temos 4 equações. Vamos, o que ele quer? Quer saber assim, quantas peças deste aparelho são de borracha ou plástico? Quantas peças são de borracha ou plástico? Então, assim, uma maneira bem tranquila de resolver isso, você pode resolver de outra forma, substituindo as letras aqui que você quer. Aí você encontra plástico, depois você pega e encontra borracha, depois você soma plástico mais borracha, vai dar a resposta que você quer. Mas vem contigo aqui, porque a gente está fazendo uma prova. Então, a gente não pode perder tempo, tá? Como é que a gente vai resolver isso? Eu vou manter, ele quer quem? Borracha e plástico. Então, eu vou manter borracha e eu vou manter
plástico. Vou até mudar a cor da caneta. Então, vamos lá. Vou fazer um detalhe bem aqui logo, porque plástico, como eu vou manter o plástico e a borracha, eu vou pegar vidro. Vidro vai ser igual ao quê? Plástico menos 8, certo? Borracha vai ser o quê? Borracha eu vou manter. Borracha eu não vou meter. Tá? Então, plástico eu mantenho. Mais. Quem é vidro? Vidro é plástico menos 8. Tá? Ó, plástico eu vou manter. Vidro eu vou substituir. Mais. Quem é metal? Metal é borracha. Borracha pode manter? Pode. Porque a borracha eu vou querer. Borracha mais 4, que é o do metal, mais quem? Mais borracha. Vai ser igual ao quê? A 30. Tá? A 30. Vamos tirar todo mundo dos parênteses agora. Plástico mais. Mais por mais vai dar mais. Plástico mais por menos vai dar menos. 8. Mais borracha mais 4 mais borracha igual a 30. Olha só, eu tenho 2 plásticos e tenho 2 borrachas. Então, vai ficar assim, ó. 2P mais 2B, tá? Ó, 2P mais 2B. Agora, tu tem menos 8 e mais 4. Conserva o sinal do maior, que é menos, e subtrai 4, que vai ser igual a 30. Beleza? Vai ser igual a 30. 2 plástico mais 2 borracha vai ser igual a 30 mais 4. Então, 2 plásticos mais 2 borracha vai ser igual a 34. Vai ser igual a 34. Olha, posso dividir todo mundo por 2. Então, plástico mais borracha vai ser igual a quanto? 17. Ele não queria saber, não é? Quantas essas peças já apareçam de borracha ou plástico. Ele não quer saber quantos são qual a quantidade exata de borracha, nem quer saber qual é a quantidade exata de plástico. Ele quer saber que de determinada quantidade de peça, ela tem ou plástico ou tem borracha. Então, a resposta aqui é letra C, 17. Porque plástico mais borracha vai dar 17. Pensa numa questão muito tranquila, muito massa de você fazer nessa prova. Foi essa questão aqui da borracha e do plástico. Bom, vamos fazer mais uma. Tem mais uma que eu queria fazer com vocês. Deixa eu ver se eu acho essa questão. Não é essa aqui, não. Tinha uma questão que eu queria fazer com vocês. Eu acho que é essa aqui. Olha, vamos pegar essa aqui, que a gente já estava falando sobre geometria espacial, né? Sobre cálculo de volume. Lembrando, galera, geometria espacial é diferente de geometria de sólido. É diferente de geometria plana? Sim. Na plana, a gente fala lá ao lado. Na geometria de sólido, a gente chama de aresta. É a mesma coisa? É, mas se chama de aresta. Então, a aresta é a mesma coisa de lado da geometria plana. Tá? Mas a aresta é porque a gente tem 3 dimensões na geometria de sólidos, tá? Então, a gente resolveu agora há pouco uma do cilindro. Vamos ver essa aqui da Faculdade de Atenas, que aí a gente consegue ver as 3 faculdades. A Unifenas a gente já fez, a Farminas a gente acabou de fazer. Vamos fazer essa aqui de Atenas. É um vestibular de 2021. Tá? A gente consegue atingir os 3 público-alvo dessa aula. Essa é a nossa primeira aula, tá? A tendência é a gente
evoluir mais nessa questão, resolvendo sempre as questões. Então, mais uma aqui de geometria espacial. Dizia assim, para a expansão de um ginásio poliesportivo escolar, foi requerido o projeto de uma piscina retangular. Piscina retangular, galera, retângulo, de dimensões 8 metros. Então, vamos lá. Então, o retângulo tem quanto? Olha as dimensões dele. Tem 8 metros de largura, 8 de largura, né? Largura é igual a 8 metros. E o comprimento dele é 50 metros também. E ele tem de profundidade, que você pode entender como se fosse a altura, né? Só que para baixo, né? Vamos entender como altura de profundidade. Ele tem 2,5. O quê? Metros. Está todo mundo em metros. Para o desenvolvimento de aulas de natação e atividade extracurricular. Para encher a piscina, a quantidade de água necessária equivale a 90% de sua capacidade total. Sabendo disso, quantos metros cúbicos de água serão necessários para encher a piscina? Então, ele quer saber quanto é que enche a piscina. Então, primeira coisa, quanto é que é o volume do retângulo? Então, o volume do retângulo vai ser o quê? Vai ser o produto das três dimensões. 8 vezes 50 vezes 2,5, tá bom? Vai ser o produto dele, tá todo mundo em metro. Então, não temos dor de cabeça. Como a gente resolve isso sem calculadora na hora? De boa, né? Vamos multiplicar 8 vezes 2,5? Por quê? Porque eu sei que 8 vezes 2,5, ó, 2 vezes 8 é 16, e 5 vezes 8 vai dar 40. Então, isso aqui só pode dar 20. Aqui, ó. 16 mais 0,4. 16 mais 4, perdão. 16 mais 4 vai dar 20. Aqui ficou fácil, né? Porque 2 vezes 5 dá 10 e bota os dois zeros. Ó, 2 vezes 5, 10 e conserva os dois zeros. Então, deu o quê? Deu 1.000 metros cúbicos. Aí tu vem aqui e marca a letra A. E aí você perde a questão. Porque você estava indo de boa. Olha o lema da Faculdade Atenas. Você entre os melhores. Você vai perder a questão, porque não é isso que ele quer. Ele diz que a quantidade de água necessária equivale a 90% da sua capacidade total. Isso aqui é capacidade total. 1.000 é capacidade total. Eu tenho que encontrar quanto equivale a 90%. Olha, lembra lá? Olha a gente utilizando geometria espacial com porcentagem. Como é que eu calculo 90% disso? Eu vou botar 90 sobre 100 e vou multiplicar por 1.000. Ó, corto esse zero por esse zero, corto esse zero do 100 por zero do 1.000, ficou 9 vezes 100, que vai dar o quê? 900. 900 o quê? Metros cúbicos. Então, você precisa de 900 metros cúbicos de água para poder encher essa piscina. Resposta, letra E. Não tem como ser diferente se não fosse a letra E, tá? Então, aqui nessa questão, nós utilizamos geometria espacial, utilizamos porcentagem, tá? Para resolver esta questão. Agora, por último, só mais uma questão. Eu vou procurar, é da faculdade Unifenas, deixa eu achá-la. Unifenas é a questão 28. Eu não abri essa questão 28. Eu acho que eu não abri a questão 28. É Unifenas, a questão 28 que eu estou procurando. Ela não está aqui, não, mas eu vou abrir aqui rapidinho que eu queria resolver com vocês para nós encerrar, fechar com chave de ouro. Unifenas 28. Pronto, eu já abri aqui. Eu acho que você não consegue enxergar, mas eu vou fechar e vou tentar abrir de novo. Unifenas, questão 28.
Olha aqui. Eu acho que você consegue enxergar aí. Deixa eu ver aqui se consegue enxergar. Sim, consegue. Mais uma de equação de uma função linear para a gente fechar com chave de ouro a nossa aula de hoje. Todas essas questões que nós estamos estudando, repetindo para você, você não erra mais, hein? Porque quem faz uma, faz todas, tá bom? Mais uma vez, a Universidade Unifenas, tá? O último vestibular, ó, 2022, questão 28. Cara, muito tranquilo de fazer essa questão. Então, tínhamos 3 amigas, Júlia, Carla e Denise. Foram em um mesmo dia ao mesmo supermercado, compraram feijão e arroz e pagaram o mesmo preço por quilograma de arroz e o mesmo preço por quilograma de feijão. Júlia comprou. Aí agora, vamos lá. Júlia comprou feijão e arroz, Carla comprou feijão também e arroz, e a Denise também. Vamos logo resolver? Vamos fazer as equações? Vamos. Como eu falei, eu tenho um nome muito top. Vamos pensar em Júlia. Júlia. Como foi as compras da Júlia? Eu vou chamar feijão de F. Eu gosto muito de dar nome para as coisas. Então, 1 quilo de feijão, mais o quê? 2 quilos de arroz. Eu vou chamar arroz de A, tá bom? Arroz de A. Custou quanto isso? R$ 20, é o que ela está dizendo. A Carla, como é que ficou a Carla? A Carla ficou assim, ó. 2 quilos de feijão. 2 feijão, mais não sei quanto de arroz. Eu sei que o preço deu 40. Né? Aqui, ó, Carla, Júlia. E agora falta a Denise. Denise. A Denise comprou o quê? 3F mais N mais 1 de arroz. Isso aqui foi quanto? 45. Certo? 45. Olha só. A partir das informações é correto afirmar que, tá? Veja bem. Vou ensinar aqui como a gente resolve essa questão muito rápido, sem precisar fazer cálculo. Olha o raciocínio aqui comigo. Perceba que Júlia e Carla, se eu multiplicar a Júlia por 2, olha só. Se eu multiplicar a Júlia por 2, olha só o que acontece. Fica 2F mais 4A igual a 40. Olha só se isso aqui não é igual a isso aqui, ó. Igual. Igual ao quê? A 2F mais N, que eu não sei quem é, de arroz, que vai dar R$ 40. Ou seja, N, o número menor, o valor menor, né? A quantidade de quilo menor de arroz tem que ser ou é igual, porque ó, vai ser, porque o próximo, o de Denise, é N mais 1, tá? É N mais 1. Então, o valor menor de N é para ele ser maior ou igual a 4. Ou que 4 é menor ou igual a N. Tá? Que 4 é menor ou igual a N. Porque se inclui o N, tá? Ou, perdão, se inclui o 4. A gente olha na resposta. Simples assim. Não tem 4 aqui. Aqui, ó, esse símbolo aqui está tirando o 4, porque está dizendo que N é maior. Perdão, N é menor do que 4. E não é verdade. Tá? Aqui eu não sei, porque tem um 4. Aqui não tem 4.
Aqui não tem 4. Só pode ser a letra C. Só pode ser a letra C. Por quê? Porque se N for 4, vamos lá na Denise. Vamos resolver a Denise. Se N for 4, galera, não tem nada a ver com feijão e com arroz, ele só quer saber o N. Então, se N for 4, vai ficar 3 feijões mais 5 arroz igual a 45. Então, a compra das 3 tem que ser menor do que 6, né? Porque 5 é menor do que 6. Então, N poderia ficar assim, ó. N pode ser menor ou igual a 5. Ou 5 é. Não, só o N mesmo. Não vai dar o 5, não. Vamos botar só o N. Que N é menor ou igual a 5. Ou seja, N é menor do que 6? Sim, é menor do que 6. Porque não pode passar de 5. Só chega a 5. Não tem como, é letra C mesmo a resposta. Uma questão muito tranquila de resolver. Eu espero que vocês tenham entendido o raciocínio. Não tem nada a ver com feijão, não tem nada a ver com arroz. É só o N. A resposta só tem N. Então, aqui o N vale 4. Então, o N só pode ser 4. Para que se fique igual a essa equação. E da mesma forma, na da Denise, ela comprou 5 quilos de arroz. Tá? Então, mesma forma, N tem que ser menor do que 5. Então, galera, era isso que a gente tinha por hoje. Nosso primeiro contato. Eu agradeço muito você estar aqui com a gente. Reveja a aula, tira as dúvidas, pega mais questões para resolver e na próxima aula a gente está aqui de novo. Obrigadão.